Que a graça do Senhor Jesus seja com você, meu irmão, minha irmã, que se une a nós nesse momento de adoração, de celebração do nome do Senhor Jesus. Quero dar a você as boas-vindas em nome do Senhor para esse momento de adoração, de busca da face do Senhor. Estamos todos juntos na presença de Cristo, nosso Salvador. É por causa dele que nós celebramos esse culto. É para a glória do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós estamos reunidos pela internet. Estamos unidos espiritualmente, lado a lado, nossos corações aproximados e unidos pelo vínculo do amor em Jesus Cristo. Que esse amor do Senhor se derrame sobre a sua vida e que esse tempo em que a gente se reúne seja um tempo de celebração da alegria que nós temos de pertencer a Jesus Cristo, de podermos adorá-lo com liberdade, mesmo que a gente não esteja podendo se reunir, mas que a gente pode experimentar a presença dele. Esse é o desejo do meu coração, a minha oração por você, que cada um de nós possa experimentar a presença do Senhor hoje, nesse momento em que o adoramos de todo o nosso coração. Enquanto nós não podemos nos reunir, esse dia do nosso reencontro está se aproximando. A gente está entrando no mês de setembro, essa semana o mês de setembro se inicia. No próximo domingo nós ainda estaremos transmitindo o culto online, apenas fazendo a transmissão online. A nossa expectativa é que nos domingos seguintes a gente já possa se reunir. Não posso prometer que será no segundo domingo, mas nós estamos nos esforçando para isso. Aquele equipamento que a gente esperava que chegasse já chegou, agora nós estamos configurando, estamos nos preparando para retornar aos nossos cultos presenciais. Quando nós voltarmos, nós vamos ter todas as medidas de precaução, de cuidado tomados, com distanciamento social, um número de participantes reduzidos, mas finalmente nós vamos poder nos reencontrar. Então, quero dizer para você ficar sempre ligado, ligada nas nossas redes sociais, porque a gente vai comunicar apropriadamente nas redes sociais. Mas enquanto a gente não se reencontra, não se reúne novamente, nós continuamos adorando o Senhor. Eu quero te convidar para, nesse momento, se colocar diante do Senhor, em oração, a buscar o Senhor, para adorar a Jesus Cristo, na sua oração pessoal. Nós vamos ter um breve instante de oração. Quero te convidar a orarmos silenciosamente, com um breve fundo musical, e depois eu vou orar para nós darmos continuidade ao culto que vamos prestar ao Senhor. Vamos orar em silêncio? Nosso Deus e Pai bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor nos aproxima de Ti mesmo através de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. E nessa hora, nós podemos cultuar o Teu nome verdadeiramente. Queremos celebrar o nome do Senhor, honrar o Senhor com a nossa presença nesse culto, colocando as nossas vidas no altar do Senhor como sacrifício vivo, agradável ao Senhor, te prestando um culto sincero, um culto de pessoas que se reconhecem imperfeitas, mas que através de Jesus Cristo se aproximam do nosso Pai perfeito e santo. E é confiando em Jesus Cristo que nós apresentamos ao Senhor os nossos corações. O Senhor nos conhece perfeitamente, sabe tanto das nossas deficiências, das nossas lutas, das nossas fraquezas, como também conhece a sinceridade do nosso coração, a maneira como nos aproximamos e nos apresentamos ao Senhor. Por isso, Senhor, que conhece a cada um de nós perfeitamente, é com essa consciência que nós te adoramos nessa hora, em que colocamos os nossos corações nas tuas mãos. E o nosso desejo, Pai, é que o Senhor encontre em nós, em cada um de nós, adoradores que te cultuam como o Senhor Jesus disse que o Senhor procura, pessoas que te adorem e te buscam em espírito e em verdade. É assim que nós queremos realmente celebrar o teu nome, nos colocar diante do Senhor. Nos assista, Senhor, nos auxilie nesse momento em que nós te buscamos, para que a nossa fragilidade, a nossa imperfeição
seja transformado em culto agradável a Ti, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo. E que nós possamos também Te compreender, ouvir a Tua voz, experimentar a Tua companhia e a Tua presença. Essa é a minha oração, eu peço por mim e por cada irmão e irmã que está participando deste culto, no nome bendito de Jesus Cristo e para a glória do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos adorar o Senhor exatamente celebrando a Cristo, falando do nosso desejo de adorar o Senhor como Ele deseja, como Ele quer, em espírito e em verdade. O Mateus Cristiano vai nos conduzir nesse cântico que é tão conhecido de todos nós. Você pode cantar na sua casa, nesse momento, com a sua família, ou mesmo que você esteja sozinho, se coloque diante do Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Nós estamos no último domingo de agosto e, portanto, estamos na última mensagem dessa série na qual nós caminhamos durante todo esse mês, que tem como título Descanse, a proposta radical de Jesus. E durante todo esse mês, todos esses domingos, nós visitamos o mesmo texto bíblico. E nesse texto bíblico, nós podemos ouvir a cada domingo a voz do nosso Salvador, trazendo para nós esse convite, essa proposta, esse grande desafio, que para nós é um desafio muito grande, mas é um divisor de águas para a vida de cada um de nós. Esse texto que agora a gente já deve até estar sabendo de cor, quem não sabia já deve ter até memorizado. Essa passagem nós vamos ler agora. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Esse é o convite de Jesus que nós temos ouvido ao longo destas semanas. E como é o convite do Mestre para todos nós, é um convite para as pessoas que se sentem cansadas das pressões. É um convite para nós irmos a Ele e experimentarmos nele o alívio que as almas cansadas, que os corações exaustos da vida, da luta, das pressões, podem experimentar. Pressões que os dominadores da vida impõem sobre todas as pessoas que se sujeitam a eles. Existem tantas coisas que nos controlam sem que a gente necessariamente perceba. São dominadores que estão presentes, estavam presentes na época de Jesus, estão presentes na nossa vida hoje mesmo. E quando a gente fala de dominadores da vida aos quais nós acabamos nos sujeitando, não é que a gente se sujeite conscientemente, intencionalmente, não é que a gente faça um voto de entregar a nossa vida ao controle de certas coisas, de certas forças, não é disso que eu estou falando. Basta a gente ter nascido na nossa sociedade para normalmente a gente estar sob a influência, quase que sob a sujeição e até frequentemente sobre o domínio dessas forças. Só para a gente ter uma ideia, dinheiro. Dinheiro é atrás de quem a gente está sempre correndo, seja para a gente sobreviver na sociedade em que a gente vive, seja para a gente ter uma vida boa, uma vida mais ajustada, uma vida mais, eu não diria necessariamente rica,
mas uma vida mais acomodada, mais tranquila. Uma outra força que exerce uma influência sobre a gente demais é o tempo, o relógio. Nós somos uma sociedade regida pelo tempo, pela correria, sempre olhando o relógio. Agora que todos nós temos celular e o celular tem relógio, a gente está sempre olhando, sabendo quanto tempo a gente nos falta, está sempre nos pressionando. Afinal de contas, essas duas primeiras forças são muito relacionadas até mesmo no ditado, que diz que tempo é dinheiro. Você não pode perder tempo, porque você está perdendo tempo, está perdendo produtividade. E aí, uma outra força que nos conduz, que nos influencia muito, é o trabalho contínuo. O trabalho nos chama sempre, nos absorve. E eu diria que mais do que o trabalho nos dar dinheiro, ele muitas vezes é um símbolo de realização, de significado, dá para a gente o sentimento de utilidade, de valor. Então, o trabalho acaba sendo um instrumento mesmo de influência e de pressão sobre a nossa vida. Outra pressão que é exercida sobre nós é a do desempenho. É a do desempenho. O que a gente produz fala para a gente daquilo que a gente é capaz de realizar, daquilo que a gente pode produzir, de como nós somos pessoas capazes. Então, o desempenho, muitas vezes, dá para nós esse sentimento de utilidade, de capacidade, de força. Outro elemento que quase nos domina, nos influencia demais, é a imagem e a aceitação social. Aquela pessoa que você demonstra ser, aquilo que você precisa, ou quase que silenciosamente a gente tem essa ideia de que a gente precisa se apresentar de uma certa forma para que a gente seja aceito. Quem é que nunca foi olhado de lado porque não estava vestido adequadamente para um determinado ambiente? Então a imagem, ela traz para a gente a aceitação social. Parece que a imagem e a aceitação social são duas irmãs gêmeas, né? São duas irmãs que definem para a gente se nós somos pessoas bem ajustadas ou não à sociedade. Enfim, essas coisas todas, elas criam um ambiente, elas se unem para exercer uma pressão muito grande sobre todas as pessoas. Como você pode ver, não é nenhuma entidade espiritual que nos domina misticamente. Na verdade, eu diria que essas questões não são nem elas mesmas os dominadores da vida. Elas são como se fossem tentáculos que, usando uma palavra, uma expressão que o apóstolo Paulo usa, o espírito desse século estende sobre nós. São tentáculos que se emaranham na nossa vida e acabam produzindo um extremo peso sobre nós. E como eu falei, a gente vivendo na sociedade, a gente está automaticamente em contato e sob a influência de todas essas coisas. No contexto de Jesus, alguns tentáculos eram diferentes. Um influenciador muito grande na época de Jesus era a reputação religiosa. Que para nós, na nossa sociedade atual, isso nem tem mais tanta influência, mas até pouco tempo tinha. Na sociedade brasileira, a questão religiosa também exercia uma influência muito grande. Então, mas na época de Jesus, isso era muito forte. Na verdade, a reputação religiosa, a imagem de religiosidade que se transmitia, determinava em grande medida até mesmo a ascensão social das pessoas, onde ela poderia circular, os círculos onde ela poderia andar e ser bem vista, ser aceita. Havia todo um código religioso que influenciava. E quando Jesus fala da pressão que as pessoas recebiam, essa era a principal pressão que elas recebiam
naqueles tempos. Então, eram, na verdade, uma força diferente, né? Um tentáculo diferente. Mas existem tentáculos que ainda se estenderam de lá até nós. Por exemplo, a própria questão da imagem, a questão da aceitação social. São coisas que existiam na época de Jesus e existem no nosso cotidiano. Essas forças, como eu falei para vocês, elas acabam nos controlando, sem a gente perceber, sem a gente sentir. E como a gente já nasceu dentro delas, como a gente já nasceu numa sociedade extremamente influenciada por essas forças, parece que nós não conhecemos uma outra forma de viver, senão viver debaixo da tirania do tempo, da necessidade de trabalho incessante, da preocupação com a nossa imagem. Enfim, parece que a gente não conhece uma outra maneira de funcionar e a gente nem percebe com clareza como a gente é oprimido por essas coisas. Isso é natural, isso é quase que involuntário. Como falei para vocês, ninguém precisa se render a essas coisas para ser influenciado e oprimido por elas. As pessoas da época de Jesus estavam cansadas, exaustas, e talvez nem percebessem isso. Correndo de um lado para o outro, vivendo o seu cotidiano, com a alma esmagada e nem percebendo como estavam sendo tão pressionadas. Talvez isso aconteça comigo e com você também. A gente não percebe com clareza essa opressão. Eu diria que um exemplo que me ocorreu é, por exemplo, um bebê. Uma criança está dentro do útero, a criança dentro do útero, ela está tanto mergulhada no líquido amniótico, como dentro dela também, né? No seu corpo, tem o líquido amniótico. E aí, então, quando ela nasce, o ar que causa a expansão dos pulmões provoca aquele desconforto, aquela dor. E aí, pela primeira vez, a criança percebe uma mudança de ambiente, onde ela estava durante a gestação para o novo ambiente para onde ela está saindo, e aquilo causa dor e desconforto, e a criança chora, mas depois, todos nós que passamos por essa experiência, entramos no processo normal da vida, num outro ambiente. E aí nos habituamos a algo que a gente nem percebe. Talvez a gente não perceba que assim como a gente estava dentro do útero das nossas mães, mergulhados num fluido, que era o líquido amniótico, nós hoje também vivemos mergulhados num fluido chamado ar. E a gente vive sem perceber. Isso, para nós, é algo inconsciente. E respiramos e nem percebemos isso. Talvez eu tenha falado agora e você tenha dado uma respirada mais funda, né? Porque quando a gente lembra, dá aquela vontade de dar uma respirada mais funda. E aí a gente vai vivendo, respirando sem perceber. Aí então, digamos que você tenha se mudado para uma região onde havia uma fábrica, onde há uma fábrica. E aquela fábrica, ela lança no ar, sem que a gente perceba, alguns resíduos que não têm cheiro, mas que são tóxicos. Como, por exemplo, acontecia na década de 70, mais ou menos, com o amianto. O amianto era uma substância que era usada na construção civil e era extremamente versátil, se fazia telhas, revestimentos, pisos, caixas d'água, um monte de coisas eram feitas com amianto. Só que o amianto é uma substância cancerígena. E muitas pessoas que trabalhavam com isso nem tinham essa consciência e, aos poucos, o amianto foi se acumulando nos seus pulmões e 40, 50 anos depois, aquela constante deposição, aquele constante depósito de substâncias não percebidas vai cobrar a conta. Acontece isso com a gente. Da mesma maneira,
aquilo que Paulo chama do espírito deste século é um senhor muito cruel, muito impiedoso, porque ele vai lentamente drenando do nosso interior a alegria, a vida interior que deveria existir em nós. E algo que é impressionante, para manter a nossa submissão, o espírito do mundo, ele oferece para a gente tanto algumas migalhas de alegria, como alguns, vamos chamar assim, energéticos para a alma, como se ele desse para a gente, de tempos em tempos, uma latinha de energético para animar o nosso interior. Às vezes é um sucesso que a gente experimenta, uma promoção, uma alegria que até uma alegria genuína, um casamento, uma realização de um sonho. Mas o que acontece é que mesmo estas alegrias, elas, assim como o energético, têm prazo de duração. Nós falamos nas mensagens anteriores que nada pode preencher o espaço, o vazio de eternidade que a alma humana tem. Esses energéticos para o nosso interior, esses energéticos para a alma, eles vão ter uma duração, vão funcionar bem, mas depois acontece como acontece numa noitada em que a moçada para no posto de gasolina, compra um engradado de energéticos e vai para a balada. E enquanto a coisa está acontecendo, é alegria só. Mas no dia seguinte, a ressaca vai bater. A ressaca chega e na nossa vida interior também, quando a gente se entrega às alegrias temporárias que o espírito do mundo traz, a gente desfruta realmente de sucessos, de satisfações, mas a ressaca da alma vem em seguida. Não estou falando necessariamente de coisas erradas que se cometa, mas eu estou me referindo a gente colocar a nossa confiança nas alegrias que são temporárias, nos sucessos temporários. E aí então, Jesus se apresenta. Chegamos no nosso texto básico. Jesus se apresenta. Jesus olha para a gente, Jesus olha para a nossa vida e detecta em nós essa exaustão que é misturada com alguns momentos de euforia, de satisfação. Mas ele percebe que essa oscilação constante causa exaustão na nossa vida. Por isso a palavra dele: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus conhece muito bem o esquema do mundo. Jesus conhece muito bem o espírito desse século. Ninguém melhor do que ele conhece isso. O nosso Salvador é aquele que conhece todo o universo físico e o universo espiritual. E ele se tornou um de nós e experimentou aquilo que a gente experimenta, as pressões que são exercidas pela própria sociedade. E ele, tendo entrado no mundo, Jesus chega para nós e dialoga conosco. Eu queria trazer para você mais ou menos o que eu entendo que é o significado mais coloquial dessas palavras de Jesus, desse texto de Mateus 11. Jesus diz: olha, eu vim de fora desse sistema. Eu vim de fora desse sistema. Eu conheço um tipo de vida que esse sistema não pode dar
e que não se sujeita, não se rende essa maneira de viver, a essas forças, para produzir alegria, segurança, aceitação, paz, significado. Eu trago para vocês um tipo de vida diferente, que não precisa se sujeitar a essas forças dominadoras que pressionam, que causam exaustão. Então, se você está cansado, se o teu coração, a tua alma está exausta de todo esse esforço louco para encontrar vida, para encontrar sentido, então, vem a mim. Se você está cansado, está sobrecarregado, vem a mim. Pode confiar em mim. Aprenda de mim, aprenda comigo. Você vai achar descanso para a sua alma. No meio dessa loucura toda, você vai encontrar um espaço de descanso. As direções para a vida que eu trago, para quem se entrega para mim, para ser dirigido por mim, essas direções são suaves. E esse novo jeito de viver é um jeito leve. Essa é a palavra de Jesus. E é exatamente nesse ponto, no último versículo da passagem, que eu concentro a nossa atenção. É essa passagem. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ao dizer essas palavras, ele está falando que as direções que ele traz para a vida, daqueles que se entregam para ele, produzem uma forma de viver que é leve, que não traz o cansaço, não há as pressões, porque as promessas que ele traz são promessas verdadeiras. Ele pode suprir o espaço de eternidade que está na nossa alma. Aí então você ouve essa palavra de Jesus, nós escutamos esse chamado de Jesus, essa proposta radical do Senhor. Abandone o cansaço, abandone esses senhores que estão pressionando você. Venha a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente ouve esse chamado de Cristo. É um chamado libertador. E aí a gente entende isso. Eu e você entendemos isso. Olhamos para o Senhor e vemos nele o descanso que a nossa alma sempre desejou e até agora esteve procurando loucamente nas coisas do cotidiano, no trabalho, na realização amorosa, nos estudos. E aí nós olhamos para Jesus e entendemos o que ele diz. E aí você acredita nisso de verdade. E aí diz: Senhor, Jesus, eu desisto, sinceramente eu desisto de viver a vida do meu jeito. Até agora eu tenho caminhado, eu tenho vivido, me rendido a essas pressões têm conduzido a minha vida. Eu desisto de viver do meu jeito, ou do jeito que eu aprendi no mundo. A vida tem sido a minha mestra, o mundo, a sociedade tem sido a minha mestra, o mundo tem sido o meu condutor, o meu líder. Eu desisto desse método. Eu de coração, eu quero te seguir, quero ter o Senhor como meu mestre, como aquele que vai me dirigir, como aquele que é realmente o meu Senhor, o meu dono. E aí você toma essa decisão. Você entende que Jesus é plenamente digno de confiança. Você entende que Ele revela realmente o amor que Deus tem por você. E só através dele você pode ter esperança para a eternidade e para começar a caminhar aqui mesmo, com essa qualidade de vida diferente, em que o cansaço físico pode continuar a existir, mas não é uma vida de pressão interior, em que a sua alma, mesmo no meio das lutas, das dificuldades, encontra o espaço de paz, o espaço de descanso. Você diz para o Senhor: Senhor, eu quero viver assim, eu quero andar com o Senhor. Isso é uma experiência transformadora, é um passo
decisivo, importantíssimo e que traz uma perspectiva nova para a gente viver. Mas muitas pessoas acham que essa decisão é o ponto final. Que o ponto final da busca é onde eu precisava chegar. Só que essa decisão de seguir a Cristo, ouvir esse chamado de Jesus, ouvir esse desafio, essa proposta radical de Jesus, de encontrarmos o descanso que a alma deseja nele, estando nele, confiando nele, essa resposta não é o ponto final da jornada. Pelo contrário, é só o começo de uma nova caminhada, de um novo caminho. Agora, um caminho com Jesus no comando. Eu já ouvi várias vezes uma expressão que se tornou muito comum e que parece ser uma expressão muito piedosa, que é Deus no controle. Mas eu acho que, no fundo, essa expressão Deus no controle quer dizer Deus no controle de danos. Ou seja, eu continuo a andar da forma que eu acho mais interessante e Deus vem atrás consertando as bobagens que eu faço, ou então eu continuo interagindo voluntariamente com as coisas que eu não deveria interagir e Deus vai me protegendo. Esse primeiro passo é para caminhar com Jesus, não no controle nesse sentido, mas com Jesus no comando. Ele sendo o comandante da nossa vida. É por isso que essa mensagem, embora a gente já esteja até mais do que no meio dela, ela tem como o título O Novo Ritmo. O novo ritmo. É um novo compasso de vida. Nós, até nos encontrarmos com Jesus, até ouvirmos esse chamado do Senhor, libertador, que traz perdão, que traz aceitação, que não depende da aceitação das pessoas, que faz com que a gente não dependa das condições nas quais a gente está vivendo. Mas esse chamado que nos dá liberdade, que nos dá a segurança de que temos Deus como nosso Pai, o Espírito Santo como nosso parceiro de caminhada, como a presença espiritual de Jesus na nossa vida, que temos a certeza da vida eterna, esse chamado que nos dá todas essas certezas. Na verdade, é a porta de entrada para esse novo jeito de viver. Hoje é a última mensagem dessa série. Mas, na verdade, essa última mensagem fala dessa porta de entrada. Desse início dessa nova forma de viver. Tomando o jugo do Senhor, que é um jugo suave, o que faz com que os fardos sejam leves. Quando a gente fala de novo ritmo, eu me lembro de tantas mudanças que a gente passa na nossa vida. A passagem, as aulas do ensino fundamental são diferentes das aulas do ensino médio. As aulas do ensino superior são diferentes das aulas do ensino médio. Quando a gente troca de professor, muda o ritmo. A gente muda de nível, muda o ritmo. O patrão muda, ou a gente muda de trabalho, e consequentemente muda de patrão também, muda o ritmo. O técnico da equipe esportiva muda, que diga a equipe, né, o meu time, o ritmo muda. Quando as questões tão centrais da nossa vida mudam, o ritmo muda. Por isso, quando a liderança da nossa vida, o comando da nossa vida muda, o ritmo de vida muda. Jesus nos chama para viver um novo ritmo. Quando nós vamos a Cristo, nós, na verdade, estamos abrindo mão de um jeito antigo e nos dando a um novo líder, que abre a porta
para um novo tipo de vida. Jesus, ele redimensiona a nossa vida. E quem não está pronto, não está disposto, não está disposta a entrar nesse processo de reaprendizado de viver, talvez não tenha entendido o chamado de Jesus. Eu vou voltar a uma expressão que eu usei naquela versão mais livre que eu fiz da passagem. É como se Jesus dissesse: eu vim de fora desse sistema e trago para vocês um estilo de vida que é totalmente diferente desse que vocês estão acostumados. Ao fazer isso, Jesus não diz que vai nos tirar das interações com essas coisas, mas ele diz que essas coisas não nos comandarão mais. Ele é o nosso Senhor, ele passa a ser o nosso condutor. E quando ele passa a ser o nosso condutor, nós dizemos para ele: Senhor, o Senhor não é só o meu Salvador, não. O Senhor não garantiu só o meu salvo-conduto para a eternidade. O Senhor é aquele que agora realmente me ensina, eu aprendo do Senhor. E aí então, nós passamos a viver no caminho e no ritmo dele. Essa semana eu recebi um texto que toca num dos aspectos que eu entendo que é bem crucial e fala muito, é bem característico dessa necessidade que a gente tem dessa mudança de ritmo. Eu prefiro até ler para você esse texto, que tem a ver com o que a gente está vivendo agora. É um texto que nos lembra os efeitos da pandemia que a gente tem vivido. Ele nos desperta para um fator que aponta bastante para essa necessidade de novo ritmo. Eu vou ler para vocês o texto que diz assim: vivemos uma pandemia que nos fez parar. Nós, de tão teimosos, porém, nós aprendemos a nos reinventar para fazer a roda louca continuar girando. Mas nós não deveríamos ter parado? Nós não deveríamos ter repensado? Eu não sei qual o seu ritmo. Eu não estou aqui para ditar um novo ritmo de vida para você, mas apenas para lhe alertar de que o seu ritmo de vida pode não ter nada a ver com o ritmo estabelecido por Deus. É preciso que você responda para você mesmo. O seu ritmo de vida permite que você tenha momentos com Deus? Consegue separar um tempo de qualidade para a sua família e para compartilhar o Evangelho com outras pessoas? Se isso parece impossível, talvez seja a hora de você repensar o seu ritmo antes que seja tarde. Deus quer o seu bem. Pense nisso. Mude o ritmo. Há dois sentidos em que nós usamos a palavra ritmo, você percebeu. Novo ritmo no sentido de uma nova maneira de viver, mas também o novo ritmo tem a ver com o nosso compasso de vida, com a necessidade que nós temos de repensar aquilo no qual nós estamos limitados, que é o tempo, que é o nosso tempo. Todos nós temos esse dom, esse presente de Deus, que é o tempo. E é dentro desse tempo que nós realizamos todas as nossas atividades. E às vezes nós somos dominados pelo tempo, como eu falei, pelo relógio. Um aspecto importante que vai influenciar demais a nossa maneira de andar com Cristo é exatamente a nossa capacidade de diminuir o passo para prestar atenção na presença de Deus na nossa vida. Como nós temos nos tornado insensíveis para a presença de Deus, para os sinais do cuidado, do carinho, dos chamados de Deus no nosso cotidiano. Nós somos insensíveis porque nós somos muito apressados. Mas por que nós somos apressados?
porque nós estamos em busca das coisas que o tempo nos permite buscar: dinheiro, trabalho incessante, reconhecimento, produtividade. Aí nós voltamos àqueles valores que nós falamos no início. Por isso, quando a gente aprende a recondicionar o nosso tempo, a submeter o nosso tempo àquele que é o verdadeiro Senhor de tudo, inclusive Senhor do tempo, nós aprendemos a nos dedicar mais a perceber a presença de Deus e passamos a ser mais sensíveis e até mesmo a ganhar, como presente do próprio Deus, a habilidade de obedecê-lo e de ter uma vida mais de acordo com os valores que o Senhor trouxe de fora dessa sociedade para dentro da sociedade, que Ele mesmo chama de reino de Deus. O reino de Deus é exatamente isso. É esse estado de coisas, essas circunstâncias em que quem comanda mesmo não são essas outras forças que competem pela autoridade sobre a nossa vida. O reino de Deus é o espaço em que realmente as coisas são conduzidas por aquele que merece conduzir. E nós temos o privilégio de viver nesse espaço que é seguro, que é o espaço de paz, que é exatamente o espaço de descanso que Jesus promete, onde nós assumimos o seu jugo, que é suave, e carregamos fardos mais leves. Viram como as coisas se conectam? Então, para que a gente possa viver essa experiência de andar com Cristo, de sermos realmente entregues e submissos a Ele e vivermos num outro tipo de vida, numa outra realidade, dentro desse mundo, mas vivendo os valores de um outro reino, vivendo o descanso que Jesus promete, existem várias coisas que a gente pode fazer para se tornar mais sensível. E eu queria trazer para vocês, nessa hora, esse exercício, como a gente sempre tem feito. Uma sugestão concreta, que a gente tem chamado de desafio. O desafio para nós, nesta semana, não é um desafio só para esta semana, já que a gente está falando de adquirir um novo ritmo, de entrarmos por esse novo caminho com mais consciência, uma ação, um desafio para a gente adquirir um hábito. E olha que esse desafio talvez seja mais puxado do que os outros que nós compartilhamos nesse mês. Olha qual é o desafio para a gente começar a praticar essa semana. O desafio é separar uma hora inteira, 60 minutos do dia, para com exclusividade conhecer melhor e viver mais com o Senhor Jesus. Separar uma hora, se você quiser separar mais, até pode, mas o que eu estou sugerindo aqui é separar uma hora das suas 24 horas para estar com exclusividade, conhecendo melhor e vivendo mais com o Senhor Jesus. Eu não estou falando de você, uma hora por dia, estar na igreja, porque conhecer melhor e se envolver mais profundamente com o Senhor Jesus pode ser feito de diversas maneiras. Isso pode significar para você um tempo maior para você ler e meditar na Bíblia. É logo a primeira coisa que a gente pensa, né? Ler, meditar na Bíblia, orar. Pode significar você separar um tempo maior para você, por exemplo, fazer uma lista de coisas que você percebe que são bênçãos, presentes de Deus na sua vida. Separar essa hora para orar pelas suas questões e também orar por outras pessoas que você conhece e que você ama, e que te amam, e que você sabe que precisam da sua oração. Separar um tempo maior para passar mais tempo com seus filhos, com seu cônjuge, dedicar um tempo especial àquelas coisas que a gente não faz porque outras coisas demandam a nossa
a nossa atenção, outros poderes, outras forças, outros senhores, outros tentáculos nos atraem. Dedicar mais tempo para estar com sua família, dedicar mais tempo para você ligar para alguém, ou para algumas pessoas que você sabe que estão sofrendo de solidão, que gostariam de ter alguém que se preocupasse com elas. Separar mais tempo para você cooperar mais com uma tarefa de casa, por exemplo, e aí você vai tirar o peso de quem normalmente faz essas tarefas. Todas essas coisas são formas de você dar mais atenção à presença de Deus. Quem sabe você não pode também separar um dia, um tempo maior, para você prestar atenção nas coisas à sua volta, às vezes fazer silêncio e observar as pessoas, observar os rostos, os comportamentos, no sentido de se tornar uma pessoa mais sensível, menos casca grossa e mais perceptível a respeito dos sentimentos dos outros. Talvez tirar um tempo para simplesmente respirar, olhar a natureza. Eu tenho tido uma experiência curiosa na minha casa. Eu moro numa selva de pedra, eu moro entre o estádio do Maracanã e a UERJ. É só concreto praticamente, mas nos fundos do meu apartamento, num terreno atrás, até no outro prédio, tem uma árvore grande que ali mora uma família de bem-te-vis. Todo dia de manhã, os bem-te-vis estão ali cantando ali na árvore. E, ultimamente eu tenho percebido, desse tempo de pandemia que eu tenho estado mais em casa, eu tenho percebido, parado para ver, para escutar eles conversando uns com os outros. São coisas simples, que parecem banais, mas que faltam na nossa vida, porque a gente está sempre correndo, a gente está sempre correndo atrás do vento, a gente está sempre atendendo outras coisas que não são as prioridades do nosso Senhor. Tire mais tempo, talvez 1 hora, para ajudar alguém em necessidade. Enfim, são tantas coisas que você pode fazer nessa 1 hora do seu dia, de maior sensibilidade, para conhecer mais o Senhor Jesus, estar mais do lado dele, fazendo, experimentando coisas que ele faria, em que ele inquestionavelmente está presente. Coisas que a gente não tem dúvida de que ele está presente. Eu dei algumas sugestões para você, mas faça isso. O objetivo desse desafio é que isso se torne para nós a primeira etapa de um padrão de vida, de um comportamento que, segundo o Senhor, e não segundo o espírito desse mundo, segundo o reino de Deus, e não segundo o presente século, o espaço onde a gente vive. Esse tipo de desafio, ele está fundamentado no princípio que Jesus deu para os seus seguidores, lá em Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33, quando ele diz, olha, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, o que nós vamos beber, porque essa preocupação é para quem não conhece a Deus. O seu Pai Celeste, Ele sabe que você precisa de tudo isso. Então, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, pelas quais a gente corre tanto, elas lhe serão acrescentadas. Esse desafio de Jesus se baseia nisso. Então, o convite do Senhor Jesus é para isso. Coloque-se em prática para experimentar mais o Senhor. Eu quero terminar essa palavra para você contando uma história breve. A primeira carta de João foi escrita mais ou menos, mais de 50 anos, depois de Jesus ter dito as palavras de Mateus 11, que foram a base dessa nossa série de mensagens. A primeira carta de João foi escrita mais de 50 anos depois. E João usa uma expressão em um dos versículos dessa carta que mostra a experiência de alguém que ouviu as palavras, o chamado de Jesus, a proposta radical de Jesus,
para que aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, fossem a ele. João ouviu essa palavra de Jesus de primeira mão, assumiu sobre si, aceitou esse desafio e construiu o restante da sua vida toda baseado em Jesus. João foi o último dos 12 apóstolos a morrer. E segundo os anais da igreja, ele morreu perto, já bem idoso mesmo. E ele tomou o jugo de Jesus, como ele diz, num clima de muita hostilidade, de muita dificuldade, de muita perseguição. Não foi fácil para ele viver esse novo tipo de vida. Mas ele diz uma palavra, lá no último capítulo da primeira carta que ele escreveu, 1 João 5, 3, ele diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E os seus mandamentos não são pesados. Se ele viveu o jugo de Jesus e disse que o jugo de Jesus realmente é suave e o fardo é leve, das duas uma. Ou João estava mentindo de uma forma bem intencionada, ou então ele descobriu algo tão precioso, recebeu um tesouro tão grande, que mesmo que estar com esse tesouro trouxesse dificuldades para ele podia experimentar uma suavidade e uma leveza que não era para se comparar com nenhuma facilidade que poderia ser vivida sem esse tesouro. Eu creio que João experimentou essa segunda opção. Ele não estava mentindo. Ele descobriu uma forma de viver que, mesmo que o caminho fosse apertado, não se comparava. A alegria, a suavidade, a leveza não se comparava com os pesos que ele tinha experimentado antes. E se ele viveu essa leveza, mesmo andando nesse caminho apertado, se ele viveu isso, das duas uma. Ou essa experiência é algo restrito para alguns iluminados, alguns especiais, como João, ou ela pode ser vivida por qualquer seguidor e seguidora do Filho de Deus. Bem, eu até podia admitir que João estivesse mentindo, o que eu não acho que aconteceu, como eu falei para vocês. Mas dizer que essa experiência não é para mim, não é para você, é só para seres especiais, seres especialmente iluminados, é desmentir o próprio Filho de Deus, que disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Não alguns especiais, mas todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Você consegue ouvir nas palavras de João o eco das palavras de Jesus? Você consegue ouvir nessas palavras: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, como o eco das palavras de Jesus: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Pois é isso mesmo. Alguém que viveu essa experiência lá na frente, quase no fim da sua vida, confirmou para mim e para você: vale a pena, porque realmente o jugo de Jesus não é pesado. O jugo é leve, é suave, e o fardo é leve. Será que a promessa de Jesus e o testemunho de João valem para mim e para você hoje? Fica para você o desafio, fica para você o convite a colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor.
eu quero convidar a louvar o Senhor com uma canção que é conhecida, o Mateus Cristiano vai cantar conosco, não para nós, Mateus, mas conosco, vai cantar essa canção que também faz parte da nossa lista de cânticos, então conhecida. Já cantamos esse mês porque está muito ligada a esse tema, que é mente e coração, e fala de colocarmos o nosso fardo aos pés da cruz e confiarmos e descansarmos no Senhor. Então, eu te convido para cantarmos como nossa expressão de confiança e de entrega para o Senhor. Vamos cantar? Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus Ele dá problema a cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Caminhando já agora para o encerramento desse nosso encontro virtual, mas culto real ao nosso Senhor, eu queria te encorajar a continuar ligado nas nossas transmissões e nas ações que a gente está desenvolvendo como igreja pelos meios virtuais e também por meios reais. Então, para que a gente continue aquecido nesse caminho de seguir a Jesus, de comprometimento com Ele, de conhecer o Senhor mais de perto, quero lembrar você que no meio de semana nós temos a nossa live da quarta. A transmissão dessa quarta é a quarta de estudo. Eu vou estar ministrando um estudo bíblico na nossa transmissão ao vivo, então é só você entrar na nossa página do Facebook e lá você vai poder participar dessa quarta de estudo, vai poder mandar perguntas, a gente pode interagir pelo chat ao vivo. Então, nessa próxima quarta-feira, às 19h30, quarta de estudo. Um outro movimento que está sendo feito também virtualmente foi iniciado na última semana pelo nosso Ministério de Oração, que são os grupos de oração pelo WhatsApp. É uma oportunidade que você tem de se juntar a outros irmãos, e são grupos pequenos, grupos de até 4 pessoas, que se encontram uma vez por semana numa chamada de vídeo pelo WhatsApp, com um objetivo: orar juntos, orar uns pelos outros.
Esse é o objetivo. Como a gente não faz a nossa reunião de oração presencial, já não tem feito desde que a pandemia nos colocou dentro de casa, nos separou uns dos outros, nós podemos nos reunir para orar virtualmente, pela chamada do WhatsApp. Então, basta você fazer um contato com o WhatsApp da igreja, ou por telefone mesmo, dar o seu nome, o seu número de WhatsApp, naturalmente, e qual o seu horário melhor para você participar. E aí, então, você vai ser encaixado num grupo, ou encaixada num grupo de oração. Algumas pessoas até já falaram comigo, pastor, eu até já tenho os parceiros, já tenho as pessoas para formar um grupo de 4 pessoas. Ótimo, então já pode fazer o contato e dizer, olha, somos nós queremos orar juntos e queremos entrar nesse movimento. Vamos fazer isso. É o desafio que o nosso Ministério de Oração nos deu e nos permite aquecer a nossa vida de oração. Uma outra coisa importante e que foi lançada nesta semana. Esse mês de agosto, como é o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós fizemos aniversário no dia 12 de agosto, o mês de agosto é o mês de missões para nós. Como a nossa igreja é fruto de um trabalho missionário, o mês em que a nossa igreja nasceu, ela é o mês de missões. E nós estamos encerrando esse mês lançando uma campanha. O Ministério de Evangelismo e Missões está lançando uma campanha, já foi lançada na live da última quarta-feira, que foi a quarta missionária, que é Juntos em Oração e Doação. Nesse tempo, até semana retrasada, nós recebemos contatos nas lives missionárias, nas quartas missionárias, de diversos campos missionários, tanto daqueles que nós apoiamos diretamente, famílias missionárias, irmãos e irmãs missionários que são sustentados ou apoiados financeiramente em oração pela nossa igreja, como outras iniciativas, outros ministérios que falaram para nós, nos abençoaram, trouxeram a palavra do Senhor, a sua experiência. Então, a ideia é que nós estejamos participando desse movimento de oração e doação para os missionários. Você se lembre de desses missionários, todas as lives estão lá no nosso canal, no nosso perfil no Facebook, você pode ver lá e lembrar-se, escolher um ou mais de um missionário ou família missionária, estar intercedendo. Lembre-se que são pessoas que têm a sua família, passam por lutas, as mesmas lutas que eu e você passamos. Então lembre-se, quando você estiver orando pelas suas necessidades, ore também por um ou mais famílias missionárias que têm nos abençoado. E também você pode contribuir. A ideia é que nós vamos juntar todas as ofertas específicas para essa finalidade e depois dividir em 12 partes iguais, de maneira que as 12 frentes missionárias que nos abençoaram e têm nos abençoado nesse período, recebam uma oferta especial. E como que você pode fazer essa oferta? Basta você fazer um depósito na conta corrente da igreja, que sempre é projetada no final dos nossos cultos, e fazer um contato com ou o Kleber, que é nosso tesoureiro, ou com a secretaria da igreja, ou com o WhatsApp da igreja, e mandar o comprovante do seu depósito, dizendo, isso é uma oferta missionária. Aí vai ser colocada nesse montante à parte. Não esqueça de fazer isso, porque se você não fizer, o dinheiro vai para as ofertas em geral da igreja. Mas se você avisar, o seu dinheiro vai para um dos missionários. Ou então, se você tiver dificuldade de fazer a transferência eletrônica, aos domingos de 9 às 11 da manhã, nós temos diáconos de plantão aqui, você pode trazer a sua oferta missionária para abençoar essas vidas. E também você pode continuar a contribuir, a dar o seu dízimo, você que é membro da igreja, a continuar a sustentar para que iniciativas como essa, como a transmissão do culto, como o IPG nas ruas, que eu trabalho com pessoas em situação de rua, e outras iniciativas da nossa igreja possam avançar e a gente possa continuar a abençoar o Senhor. Então, estamos aí. O templo está, por enquanto, está fechado. Agora não tanto, né? Mas
a igreja continua aberta. Os nossos corações, as nossas mãos, a nossa vida continua aberta, tanto para receber as graças do Senhor, como para sermos bênção dele na vida da nossa sociedade. Eu quero te convidar para ser abençoado, abençoada e multiplicar essas bênçãos que o Senhor tem te dado. Querido, querida, por hoje nós vamos nos despedindo aqui, pedindo a bênção do Senhor para cada um de nós e com a certeza de que a semana que se inicia vai ser vivida ao lado do Senhor Jesus, experimentando o descanso e vivendo num novo ritmo. Coloque em prática o desafio grande para a gente, mas que seja um ponto de virada para a nossa vida. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós. Agora, irmão, irmã, que a graça bendita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão, a bênção, a presença e a orientação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e sobre todos aqueles que amam o Senhor Jesus, ao longo da nossa vida e até o dia da sua volta gloriosa para buscar o seu povo. Amém e amém. Uma semana feliz na presença do Senhor para você e para toda a sua casa.